professor da Universidade de Direito de Buenos Aires, editor, diretor da Associação Brasileira de Advogados de Buenos Aires, membro da Associação Argentina em Direito Constitucional. Doutor, muito obrigado por aceitar o nosso convite, nos prestigiar e compartilhar o seu saber conosco. Tenho certeza que os nossos alunos vão poder aproveitar com muito vigor todo o conhecimento que o senhor está aqui para nos passar, nos compartilhar. E por último, mas não menos importante, agradecer ao nosso pró-reitor de pesquisa, o professor Bruno Chaboli Gambarato, por estar sempre nos apoiando, sempre nos orientando em como desenvolver uma pesquisa com excelência, sempre contribuindo com muita maestria a todos os eventos relacionados à pesquisa. Professor Bruno, muito obrigado. E para a abertura do nosso 5º simpósio em Direito do Unifoa, eu passo a palavra para o pró-reitor de pesquisa, o professor Bruno. Bom dia a todos e a todas. Inicialmente, eu gostaria de parabenizar o curso pela iniciativa, né? Discutir pesquisa é sempre muito importante. Agradecer a professora Daniela Amaral pelo convite, pelas palavras. Sejam todos muito bem-vindos ao 5º Simpósio de Pesquisa em Direito do Unifoa, né? Nesse momento em que nós estamos vivendo aí de pandemia, isolamento social, enfim, tantas inseguranças, mais do que nunca a pesquisa tem demonstrado a sua importância para a sociedade. E nós temos visto, né, como o método científico realmente é capaz de impactar e de melhorar o mundo. Eu enfatizei o método científico porque é o método científico que produz ciência, que produz conhecimento, né? Não é somente a intuição, o achismo, enfim, as hipóteses, né? Pesquisa precisa ter método, precisa ter validade. Nesse contexto acadêmico, né, universitário, né, em que nós estamos, né, num curso de graduação em Direito, com tanta história, a pesquisa é um dos grandes pilares aí na formação profissional, né? É preciso que haja a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão. E um simpósio de pesquisa é uma das formas aí que nós temos para promover e garantir essa indissociabilidade. E dessa forma, então, esse evento de hoje, ele traz a todos nós a oportunidade para compartilhar, para discutir, para debater, para consolidar novos conhecimentos. Sendo assim, o 5º Simpósio de Pesquisa em Direito do Unifoa, cujo tema desse ano é Direitos Humanos e Fundamentais em Debate, está oficialmente aberto. Eu gostaria de agradecer a participação e a presença, né, do professor Damiano Rodrigo Pizarro, um grande nome na área de direitos humanos, docente da Universidade de Buenos Aires. E eu passo a palavra a ele, desejando a todos nós um excelente evento. Bom dia a todos, bom dia, muito obrigado. Desculpem meu portunhol, a primeira coisa que eu tenho que dizer. Vou fazer uma pequena apresentação em espanhol, sinceramente, só para não deixar minha língua madre, e principalmente para saudar as pessoas que eu conheço, amigos, colegas que estão aqui presentes de minha terra, em meu espanhol. Soy Damián Rodrigo Pizarro, soy profesor de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad de Belgrano. Principalmente agradezco la invitación de Unifoa y a las autoridades aquí presentes, ya mencionadas por la profesora. Agradezco con incansable estima al coordinador, doctor Pablo Jiménez Serrano, un verdadero maestro del derecho, principalmente para mí. Y agradezco muy especialmente a los y las presentes, alumnos y alumnas, colegas, amigos y amigas y público en general. Ahora sí, comenzamos.
falar um pouco de direitos humanos, direitos fundamentais, não? Que é a coisa que hoje temos. Os direitos humanos hoje estão passando por tempos muito particulares, muito singulares, não? Porque a situação com Covid-19, por exemplo, tem uma forma muito particular de deixar à vista de todos a situação do Covid, não? A situação dos direitos humanos, os direitos fundamentais, não? Os estados agora têm desafios muito importantes de principalmente tentar proteger as pessoas, não, da ameaça do Covid. As medidas as medidas políticas que os estados estão afrontando, que estão fazendo, não agora, inevitavelmente vai a deixar ou vai a fazer ou simplesmente estão fazendo agora, não? Limitações, não? Invasões aos direitos, às liberdades, que formam parte, que tem uma participação muito importante e necessária na sociedade democrática, não? Hoje, por exemplo, nós estamos aqui falando e isso parte dos princípios da sociedade democrática. O desafio central é misturar as medidas com as normativas constitucionais, normativas de direitos humanos, principalmente as normativas internacionais dos direitos humanos. O Covid-19 tem eu penso que deixou a humanidade frente a uma emergência da saúde pública sem precedentes. Na história moderna e dos estados, não tem recordo na história, não tem uma situação similar, um desafio tão complicado para combater uma pandemia dessa situação. Não pela mortalidade, não, sino mais a situação econômica, a situação social e principalmente as medidas de isolamento, de confinamento. Qual é o problema disso? Sinceramente, para nós, o interesse de hoje, não? Alcançar o equilíbrio, não? Tem um equilíbrio adequado entre as medidas para frear a propagação do vírus, as medidas políticas, decisões, regras novas, não? Direitos para proteger as pessoas, a vida das pessoas. Mas também temos outra coisa, o respeito pleno, respeitar plenamente os direitos humanos. Isso é uma situação muito difícil. Se nós voltamos uns anos atrás, quando não existiam as câmeras que gravam nosso desplazamento pela rua, e vemos agora temos um reality show, temos uma vida de Truman Show com câmeras que mostram tudo o que nós fazemos. Em defesa de quê? Em defesa da segurança. Hoje temos uma situação similar. Temos um segmento, temos uma situação onde o controle do Estado é muito forte. Em defesa de quê? Em defesa da saúde pública. Isso não é uma crítica somente, é um comentário que estou fazendo, mas como uma introdução. Até hoje, as respostas dos governos às crises han incluído sempre muitas restrições aos direitos, entre eles a liberdade da circulação, a liberdade de expressão, os direitos de reunião. Os direitos de reunião não somente têm que ver com uma situação democrática, e não somente tem que ver com direitos sociais, tem que ver também com uma situação da humanidade. O direito internacional é consciente do grave impacto, não? Que as pandemias e acontecimentos catastróficos, não, todos os outros, têm uma afetação à ordem social. E, principalmente, tem critérios, tem regras, as situações que tem que ver, que tem que ter em conta os estados ante dessas emergências. Quando temos graves ameaças à saúde pública, situações de emergência, que tem uma
uma afetação direta contra a vida da população, as restrições dos direitos podem ser justificadas. Com que? Normas internacionais de direitos humanos. Seguramente, todos já temos alguma ideia agora na cabeça, nós estamos pensando, isso tem, por exemplo, uma severidade, não? Uma situação de muito risco para a sociedade, da saúde pública, da ordem pública. Eu pensei nisso. Uma regra que permite que uma situação de desordem, uma situação de muitos problemas sociais, podem, por exemplo, o Estado tomar medidas que no outro tempo não pode. A situação que agora temos é essa também. Os Estados pegam medidas, sim? Fazem restrições, impedem o acesso à propriedade privada, situações onde as pessoas não podem aceder, por exemplo, na Argentina, um exemplo, as pessoas não podem ver as suas famílias ou os familiares que estão por morrer, não? Que tem uma situação crítica da vida e estão próximos à morte e não podem ver. Não deixam ingressar à província, não deixam ingressar ao estado que a pessoa está internada, que está hospitalizada. Os direitos humanos são interdependentes, não? E o que é isso? A violação de um pode fazer uma repercussão, pode fazer uma afetação a outros direitos. Alguns direitos humanos, como o direito por exemplo, a escravidão, são absolutos e não têm limitações. Isso é claro. Temos modalidades de escravidão moderna que não tem o mesmo tratamento, não? A trata de brancas, a trata de pessoas, escravidão nos trabalhos. Temos exemplos na sociedade moderna. A maioria dos direitos humanos não são absolutos, podem ser restringidos. E isso é também a situação que hoje estamos falando. Tem limitações. Essas limitações estão prescritas do direito. Pacto Internacional de Direitos Civis e Políticos, Convênio Europeu de Direitos Humanos, Pacto Internacional de Direitos Sociais, Econômicos e Culturais, Pacto de São José de Costa Rica, da conformidade com o objetivo legítimo, com o espírito da norma, com os desejos dos constituintes, com desejos das pessoas que fizeram as leis. Essa limitação é proporcional a esse objetivo. Eu vou criar uma lei, eu vou criar um tratado, um acordo internacional, e isso vai ter um objetivo. As limitações que essa norma tem, também tem o mesmo objetivo. Isso é espírito da lei. As limitações podem facilitar o equilíbrio entre interesses individuais e interesses coletivos. Mas há casos estritos, há coisas que tem um problema à hora de fazer as limitações, a fazer uma restrição aos direitos. As restrições, por exemplo, por motivos de saúde pública e emergência nacional, como, por exemplo, a quarentena, o isolamento, o confinamento das pessoas, sintomáticas e sintomáticas, não? Ademais de ter uma lei de trás, não? Um decreto, por exemplo, para nós, devem ser estritamente necessárias. Isso tem que ter uma prova científica. O presidente argentino, por exemplo, ou mesmo seguramente o presidente do Brasil, tem ideologias diferentes, mas visões diferentes frente ao Covid-19. Mas todos os presidentes tentam sempre falar, não somente da situação fática do Covid-19, sino também demonstrar que tem uma situação crítica, uma situação científica. Não somente vai falar da situação da província de Buenos Aires, do estado do Rio, mas também vai falar de
a situação científica do vírus. Lamentavelmente, os presidentes pouco sabem de coisas científicas. Podemos ouvir as declarações do presidente Trump, mesmo do presidente argentino, por exemplo, em algumas situações, o princípio do vírus, quando falam das situações que eles não conhecem, que a ciência todavia não conhece, e todavia não conhecem, mas falam. Então, isso é também uma forma de demonstrar que todos, que a situação do isolamento, do confinamento do vírus, não? Essa situação da pandemia, a situação da quarentena, tem uma coisa científica provada, tem um requisito, não? Um cumprimento, um cumprimento de provas científicas. Não tem arbítrios, não tem medidas arbitrárias, não tem discriminação na aplicação. Não. Tem uma duração limitada, tem que ser respeitosos da dignidade humana e sujeitas a uma revisão pela autoridade competente. Que é, por exemplo, na Argentina, o Congresso Nacional. O Poder Legislativo tem que fazer um controle das atividades do Executivo que pega medidas, sim, medidas de emergência. Isso é uma situação muito importante e precisa um controle disso. Isso é a primeira vez que nós pensamos nas limitações do Poder Executivo, as limitações do príncipe. Não, sempre. Sempre o príncipe tem que ter uma limitação, não? O príncipe do Maquiavelo. Os princípios de Siracusa sobre a limitação e derogação de disposições do Pacto Internacional dos Direitos Civis e Políticos adotados pelo Conselho Econômico e Social das Nações Unidas, em 1974, proporcionam uma orientação aos Estados, justamente sobre as ações de restringir os direitos humanos, pelos motivos de saúde pública ou emergência nacional. Isso é uma coisa que temos que saber todos. Lamentavelmente, todos conhecemos o princípio de que a lei se presume conhecida por todos, mas isso acho que não é conhecido por todos. É uma verdadeira lástima. Uma coisa que precisamos modificar como a sociedade é o conhecimento, a informação. Por isso também é muito importante das atividades, por exemplo, que está fazendo a Unifo agora. Esses princípios, não, que nós falamos recém, indicam que toda medida adotada para proteger a população, que limite os direitos e liberdades das pessoas, deve ser legal. Não legal de divertida, de ter boa energia, não, legal. Tem que ser conforme a legislação. É necessário, tem que ser necessária. E tem que ser proporcionada, não tem que ser dada pelo Estado, pero por uma duração limitada. Sim? Ou qualquer restrição aos direitos fundamentais das pessoas tem que ter limitações. Não pode ser, sinceramente, bom, ao ter o tempo que precisamos para que a pandemia termine. Não. Tem que ser uma limitação e a prórroga, a renovação desse prazo tem que ter uma confrontação científica. Isso é muito importante. A respeito disso, as Nações Unidas têm feito advertências disso. As declarações de emergência basadas no brote do Covid-19 não devem utilizar-se pela excusa para atacar a grupos, minorias e indivíduos particulares. Nessa ordem de ideias, não? Podemos mencionar o alarmante aumento de cifras de homicídios na Argentina e de femicídios também, muito, e uso discriminado por parte das forças de segurança dos estados contra as pessoas que vivem, principalmente, em situações de vulnerabilidade. O Covid-19 está fazendo que os governos tenham mais violência contra as pessoas vulneráveis em situações, não somente de saúde pública pelo Covid, mas também em situações de pobreza, situações da situação econômica, uma situação econômica deprimente. Nações Unidas, a Oficina do Alto Comissionado das Nações Unidas para os Direitos Humanos, fala,
não deve funcionar como uma coberta para ação repressiva bajo o disfraz da proteção da saúde. E não devem ser usadas simplesmente para aplacar as vozes dissidentes. Aí temos outra coisa. A situação do Covid está fazendo que as pessoas sejam fechadas na casa, não? Cerradas, com cerramento na casa, com medo. Ao princípio temos muito medo da situação do Covid. Mas tem um risco, porque as pessoas também ao princípio estavam mirando muita televisão. Depois, bom, fazemos todos um pouco de TikTok, podemos fazer um pouco de Instagram, o uso das redes sociais. Muito divertido. Mas não temos que olvidar a situação real. Que os estados, os presidentes, os legisladores, governadores, eles têm uma função pública que cumprir. E não podem fazer uso da situação do Covid para deixar atrás a realidade. As situações de pobreza alarmantes na sociedade latino-americana, no Brasil, na Argentina, outros também. E tem que proporcionar mais que antes. Tem que fazer mais que antes. Agora, tem que fazer, por exemplo, tem que pegar medidas para que as pessoas não perdam contato com a informação. Isso é mais difícil agora. Por exemplo, são as medidas adotadas pela Hungria. O parlamento deles aprovou uma lei que permite ao primeiro-ministro, Viktor Orbán, governar pelo decreto. Pode suspender as eleições indefinitivamente e aplicar penas contra a liberdade de expressão. Aproximadamente, um promédio, não? 84 países do globo han imposto políticas e medidas de emergência respeito do Covid-19. Mas somente 11% desses dá informação oficial às Nações Unidas das suspensões das obrigações em matéria de direitos humanos. As obrigações dos Estados incluem uma garantia dos direitos civis. Tem direitos culturais, tem direitos econômicos, políticos e sociais também. A conformidade com o princípio de interdependência e indivisibilidade dos direitos humanos. Mas em pleno respeito pelos direitos humanos, é essencial que todas as etapas da crise, da situação do Covid, não pode ser uma exceção somente baseadas no risco de uma ameaça para a saúde. As pessoas afetadas por uma emergência de saúde pública, incluídas as desplazadas como consequência dos acontecimentos, siguen tendo um direito à proteção plena e efetiva das normas dos direitos humanos. As normas internacionais dos direitos humanos garantizam que as pessoas o direito ao mais alto nível de saúde possível e obrigam aos estados a prevenir as ameaças de saúde pública, a prestar atenção, principalmente atenção médica, às pessoas que precisam. O acesso à informação relacionada com saúde também tem uma função muito crucial, muito importante para esse momento, o que eu falava antes. Proporcionar educação. Os meninos, as meninas não têm aulas, por exemplo, na Argentina. Tem conversações, tem uma coisa aproximada a uma aula, mas não é uma aula. Os padres, as madres estão fazendo uma coisa aproximada ao que é uma função do maestro, do mestre, ou uma maestra jardineira, não? A informação, a educação é informação. A informação relativa à situação de saúde, temos informação que tem cruzamentos, tem oposições. As pessoas têm dúvidas da realidade. Quantidade de mortos, eu tenho dúvidas disso.
para mais, para menos. Por exemplo, Peru, não? O governo emitiu um decreto que garantiza os serviços de internet durante a pandemia. Incluso, sinceramente, se as pessoas não podem pagar, o governo garantiza o pagamento dessas pessoas. Não pode interromper o sistema de internet. Isso tem uma importância. Mas depois vamos ter que ver qual é o controle das fake news, que é outro problema e outra situação que não vamos poder falar aqui. Mas é uma situação também que temos que ter em conta. Os Estados têm a obrigação de proteger o direito da liberdade de expressão. Buscar, receber, procurar receber, difundir informação de todo tipo, independentemente das fronteiras. Nesse sentido, Bangladesh, Camboja, China, Egito, Etiópia, Turquia, Venezuela, tem arrestos, tem detenções, tem periodistas e pessoas que por dar informação e comunicar informação sobre a pandemia, estão presos. Temos restrições à liberdade de expressão em muitos dos países que hoje têm situação de crise pelo Covid. Mas antes do Covid, também tem a mesma coisa. O Covid é uma excusa agora. Uma situação particular, por exemplo, a importância do direito à privacidade, ante a necessidade de ter pessoas que têm que fazer isolamento, têm que fazer confinamento das pessoas, que a gente tem contato com uma pessoa infectada com Covid. Então, por exemplo, países como Coreia do Sul, Israel e China têm ferramentas de reconhecimento facial, não? As pessoas vão caminhando pela rua, não? Aparece um reconhecimento facial para saber se as pessoas estão cumprindo ou não com confinamento e demais. Medidas que vão contra, sinceramente, de forma direta, contra a privacidade das pessoas. Não podem ser restringidas de forma temporal, material, ou circunscrever-se, pura e exclusivamente, a uma situação de emergência. A maioria dos estados ha reconhecido que as obrigações em matéria de direitos humanos incluem a obrigação de cooperação e assistência, incluso com respeito ao direito à saúde. Um aspecto fundamental da obrigação de cooperação internacional é que os estados compartem informação, não? Tem que dar informação entre os estados de maneira transparente, eficaz, os riscos à propagação do Covid-19. Isso é uma opção, isso não é uma opção, é uma obrigação para prevenir e para fazer tratamento efetivo e eficiente da situação do Covid. Para o futuro, para frente das coisas, incluso a situação de emergência mundial como a atual, não? Deve prevalecer. Temos que fazer uma defesa férrea, uma defesa forte do Estado de Direito. É um princípio fundamental de toda a sociedade democrática. A ação do Estado deve ser sempre conforme a lei. O princípio desafio social, político, econômico, jurídico, o que os Estados vai ser a capacidade de responder, dar uma resposta à crise. Mas também tem que assegurar uma coisa. Ao mesmo tempo, as medidas não podem deixar atrás os direitos humanos, a democracia, os princípios do Estado de Direito. Nesta pandemia, recordamos a interconexão com seres humanos. Todos estamos agora interconectados pelos computadores, pelos ordenadores, pelos celulares, mas é importante reavivar, não? Sempre ter presente a importância do respeito dos direitos humanos e que isso seja um impulso para os esforços para fazer frente à desigualdade mundial. A importância de continuar fazendo estas atividades com seus métodos, não? A metodologia, como falava o professor Bruno, onde os grupos de trabalho permitirão dar uma realidade, não? Mostrar realidades não somente muito distintas, só que vamos a ter a oportunidade de conhecer toda a comunidade jurídica internacional das necessidades das distintas violações aos direitos humanos que tem cada cidadão chileno. Muito obrigado a todos. Desculpem pelo portunhol e fico à disposição, como sempre. Muito obrigado a todos e a todas.
Muito obrigado, doutor Damião. Primeiramente, uma questão de tempo, eu gostaria de agradecer a presença do reitor, pró-reitor Bruno, de pesquisa, a nossa coordenadora Daniele, a todos os alunos. Eu falo que o nosso evento começou timidamente como um evento regional, depois passou a ser um evento estadual e finalmente nacional. Hoje podemos afirmar que nós temos Não se ouve. Professor? nós conseguimos criar um evento que é diversificado, né, no qual participam alunos de diversos cursos, professores, doutores, mestres de vários estados, e hoje conseguimos internacionalizar o nosso evento com a presença, e agradeço muito a sua presença, e posso até falar em espanhol para o Centro Universitário da Unifoa está muito grato com tu presença, é muito importante porque sabemos do quilate de tus investigaciones y la penetración que tienes aquí en el Brasil, has publicado muchos trabajos, entonces es una honra tenerte junto a nosotros, así como agradecer también la divulgación que has hecho de la institución allá en Argentina. Entonces le mando un saludo a los alumnos, colegas, hermanos que están también aí participando com nós outros. Então, voltando, agradeço a presença do pró-reitor Bruno, do apoio e a confiança brindada pela professora Daniela, coordenadora, de todos os colegas que estarão coordenando o GT. Eu fiquei maravilhado, fiquei feliz em saber quando decidi abrir já e sistematizar o GT, que nós contávamos com 249 inscrições e 50 trabalhos aprovados, 24 apresentações externas de outras instituições, 211 alunos do Unifoa. Então, nós temos aí um polo de discussão científico-crítica, com base nas ideias, investigações, resultados, pesquisas já feitas nos grupos de trabalho, inclusive pesquisas comparadas, e aí está a oportunidade, a riqueza da participação internacional. Eu queria também parabenizar e acolher aqui o professor doutor Alcide Antunes, da Universidade de Granma, Cuba, também um professor de alto gabarito na produção científica, que nos acompanha, e a professora doutora e desembargadora do Tribunal de Holguín, também em Cuba. Muitas graças por teres estado aqui conosco e por dedicar esse valioso tempo, que é um tempo que poderiam estar usando para fazer outras coisas. O Unifoa agradece. Agora, por uma questão de tempo, eu gostaria de passar a palavra para a nossa coordenadora para iniciar os trabalhos em cada GT. Muito obrigado. Obrigada, professor Pablo. Faço as palavras do professor Pablo as minhas palavras pela gratidão na participação do doutor Rodrigo, doutor Damião Rodrigo, assim como os outros aqui presentes, né, de forma internacional. Agradecer aos nossos alunos e para a gente não atrasar as apresentações em cada GTs, a orientação é: saímos dessa sala da cerimônia de abertura e cada participante ingressa no link respectivo do GT, em que foi aprovado o trabalho para apresentação. E lá, cada coordenador do GT explicará como serão as regras das apresentações. Então, mais uma vez, professor Bruno, muito obrigada pela confiança. Pablo, muito obrigado por tudo. E, doutor Damião, obrigada pelas palavras, obrigada por todo o conhecimento. Breve, né? Vamos combinar de fazer um evento maior em que a gente possa aproveitar muito mais o conhecimento do senhor. Muito obrigada mesmo.
Gente, então vamos encerrar aqui a cerimônia de abertura. Em nome do curso de Direito do Unifoa, eu agradeço a todos e vamos encaminhar para os GTs respectivos das apresentações de trabalho. Um bom dia a todos.